Certo? Podemos continuar? Alguém dá um ok para mim. Pronto, vou botar comida para os cachorros, né? Beleza, então vamos lá. Ó, então a gente já estabeleceu, né, a homologia para os quelicerados e para os miriápodas, certo? Agora então faltou do crustáceo e do hexápodo. Então vamos continuar nessa brincadeira de fazer as homologias, né? É muito, muito legal, muito divertido, né? Eu adoro ficar fazendo isso. Bom passatempo para vocês, melhor do que ficar na rede social. Ó, vamos então agora fazer o dos crustáceos, certo? Ó, então assim, dos crustáceos é mais difícil, tá? Então assim, a gente tá indo, cada um tá ensinando uma coisa pra gente, né? Então o Quelicerados foi o mais fácil, ensinou pra gente ali mais ou menos como faz. O Miriáptero já foi um pouco mais difícil e ensinou pra gente que não adianta só olhar por fora, a gente tem que olhar por dentro também, tá? E agora o crustáceo vai ensinar para a gente que os apêndices podem se tornar infinitas coisas diferentes. E isso pode dificultar um pouco na fazer a seriação por conta da diversidade de apêndices que o grupo tem, ok? Então, bora lá. Então, a gente vai fazer aqui a homologia dos crustáceos. Talvez eu deveria ter começado por ele, na verdade. Mas nós vamos usar como exemplo do crustáceo a lagosta. Então, lembrando, só porque a gente está fazendo homologia da lagosta não quer dizer que o que a gente vai ter de resultado aqui serve para todos os crustáceos, tá bom? Então, isso aqui é um modelo, igual lá na lacraia, que estava representando os miriápoda, e o escorpião, que estava representando os quelicerados, tá? Existe, no geral, fica igual, mas existe uma outra divergência, tá bom? Dependendo aí do grupo. Principalmente no que diz respeito à quantidade de segmentos, né? Igual eu falei lá no escorpião, que o abdômen dele tem 10 segmentos. Não quer dizer que o abdômen da aranha tem 10 segmentos, que o do ácaro tem 10 segmentos, tá? O número de segmentos varia. O que não costuma variar é a posição das coisas, tá? Então, por exemplo, se lá no escorpião a gente viu que a quelícera está no segmento 1, na aranha a quelícera vai estar no segmento 1, no pseudoescorpião a quelícera vai estar no segmento 1. Então, assim, a posição do apêndice não varia. O que varia é, assim, o número de segmentos e o formato do apêndice, né? A quelícera da aranha, ela é modificada para injetar veneno. A quelícera do escorpião não injeta veneno, ela só serve para pinçar, tá? Então, assim, varia a forma, o tamanho, mas não varia a posição, ok? É importante ter isso em mente, tá? Para não generalizar de forma aí equivocada. Bom, para lagosta, como é muito segmento, é muito apêndice, eu trouxe várias imagens, e aí a gente vai analisando, assim, um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, para a gente poder identificar as coisas, tá? Não é muito fácil. Bom, então, aqui eu tenho a vista dorsal, e aqui eu tenho a vista ventral, tá? Então, na vista dorsal, eu consigo ver que existe uma tagmose bem forte nessa região anterior. Dá para ver que o corpo dela é toda uma placa só, né? Até que existe uma separação aqui, ó. Se você olhar bem aqui, existe uma separação da cabeça, tem essa região do meio que é o tórax, né? E as duas juntas formam o cefalotórax. E tem essa região aqui do abdômen que já tem os segmentos bem bonitinhos, né? Se eu olhar assim por cima, eu vejo certa segmentação e eu vejo também vários apêndices. Então, dá para eu fazer por aqui. Mas se eu olhar ela por baixo, eu vou ver que existem mais apêndices do que eu estava vendo olhando só por cima. Então, aqui, por exemplo, se eu olhasse por cima, eu ia ver que no abdômen não tem apêndice. Eu ia falar assim, no abdômen não tem apêndice. Mas quando eu olho o abdômen por baixo,
eu já vejo que o abdômen tem apêndices, né? Então, é importante sempre olhar o animal de todas os ângulos possíveis, certo? E na cabeça vai acontecer isso também. Se eu olhar só a cabeça assim por baixo, eu não vou conseguir ver todos os apêndices que tem lá. Então, eu vou. Quando eu faço a homologia com o bicho, o espécime, né? Real, você tem que arrancar, tá? Você tem que ir arrancando os apêndices para poder enxergar realmente quantos tem e onde que eles estão, porque às vezes eles ficam muito enfiados dentro ali da cabeça, muito, muito embodocados aqui no meio, e não dá para enxergar eles direito, tá bom? Então a gente vai ter que ter aqui um pouco de paciência, porque como não está presencial, não tem como vocês arrancarem para ver. Mas forçando aqui, né, com todo mundo cooperando, dá certo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar pela cabeça. Desculpa, a resolução borra um pouquinho, mas eu não consegui uma imagem melhor, tá? Mas dá para ver. Então, a gente vai começar com a cabeça. A gente vê que começa aqui, né, nessa região. Vamos pegar aqui a dorsal para ver melhor, ó. Então, aqui, ó, começa aqui essa região anterior, e a gente vê que nessa região anterior, ela tem uma estrutura, duas estruturas, né, dois filetinhos, ó, tá vendo? Tem um aqui e um aqui. E aqui também, se eu olhar, ó, se eu olhar aqui na dorsal, eu consigo ver também, ó, tem um filetinho aqui e um outro filetinho aqui, tá vendo? Então, na cabeça tem já consigo ver dois apêndices. Lembra que a gente vai procurar sempre pelo primeiro par de apêndices, não procura pelo ácron, porque olha onde que está o olho desse bicho, está lá no meio da cabeça. Então, se você procurar pelo ácron, você não vai achar, tá? Ele está fundido na carapaça. Então, eu procuro os dois primeiros segmentos, e os dois primeiros que eu estou vendo são esses pequenininhos aqui, ó, esse filetinho, esse apêndice, e esse apêndice no formato de chicote, né? Aqui também. Ó. Aqui tá dando para ver o outro tá colado aqui, ó, nessa estrutura pontuda que é o rosto. Ok? O que vocês acham que é esse apêndice, esse primeiro apêndice? O que vocês acham que é? Será que é perna? Será que é mandíbula? Será que é um apêndice bem fininho e bem comprido? É as anteninhas, professor. Muito bem, são as antenas, certo? Então, vamos desenhar? Vamos pegar aqui o terceiro setor que a gente colocou aqui. Vamos fazer lá, vamos escrever crustácea. Crustácea. Certo? Vamos fazer, ó, toma cuidado para você fazer o quadradinho na mesma linha, tá? Para não confundir depois. Então, vamos fazer aqui o quadradinho do primeiro segmento. E vamos fazer um telhadinho nele, que vai ser o ácron. Mesmo que a gente não esteja vendo o ácron, vamos fazer um desenho para ele. E nesse primeiro segmento, né, que é esse primeiro que a gente está vendo, que a gente não está vendo o segmento, porque ele está muito reduzido, mas a gente está vendo o primeiro par de segmentos. Então, o primeiro par de apêndices. Então, nós já identificamos que são antenas, então a gente vai escrever antenas. Coloca aí, vou fazer o desenho da antena. Olha como ficou o meu. No seu não precisa ficar igual o meu, viu? O primeiro segmento e as antenas. Ok? Todo mundo viu as antenas? Sim, né? Bom, vamos seguir. Então, se a gente seguir, ó, vou reduzir o zoom, a gente vai ver que depois das antenas tem dois grandes segmentos, ó, bem compridos, dois grandes apêndices, bem compridos, ó, um para cá e o outro para cá. Se a gente olhar na vista dorsal, dá para ver eles também, ó, aqui e o outro para baixo.
que será que é isso? O que será que é esse apêndice? Que apêndice é esse? O que vocês acham? Lembrando lá dos exemplos de apêndice que eu mostrei. Será que é uma perna? Será que é uma mandíbula? Será que é uma quelícera? Será que é um pé de palpo? Parece antenas também, professor. Muito bem, muito bem. Já ia falar também. Isso, muito bem. Os crustáceos, eles têm 2 pares de antenas, certo? Eles têm o primeiro par de antenas, que são essas pequenininhas, e o segundo par de antenas, que são essas grandes. É sempre uma pequena, 2 pequenas e depois 2 grandes. Então, vamos fazer o nosso segundo quadradinho representando o segundo segmento do corpo e vamos chamar de antena, porque também é antena. Antena. Alguns autores podem chamar de antena, primeiro par de antena, segundo par de antenas. Alguns podem chamar de antenas 1 e antenas 2, tá? Antenas do primeiro segmento, antenas do segundo segmento. É antena é antena, tá? Então, coloca aí, vou fazer aqui a minha antena bem compridinha, para diferenciar da outra, que é pequena, ó. Então, o meu ficou assim, tá? Primeiro segmento, segundo segmento, antenas, tá bom? Então, até aqui tá fácil. Deu para ver tranquilo. O problema começa agora, né? Porque se eu olhar aqui, ó, essa aqui é a cabeça da lagosta. E olha a quantidade de coisa embotocada nessa cabeça, né? Jesus, para a gente poder achar. Por isso que eu falei que no caso dos animais que são assim muito com a tagmose muito alta, é importante arrancar os apêndices para poder enxergar melhor, tá? Vamos vir aqui embaixo, ó, que eu coloquei um zoom da cabeça da lagosta, ó. Vou botar um pouco menor aqui. Pronto, ó. Então aqui tem o zoom da cabeça da lagosta, certo? Então, se você olhar aqui, ó, se você olhar bem aqui onde está azul, já tem as estruturas que a gente viu, né? Então, tá cortado, mas dá para ver que aqui na pontinha tem a inserção da antena e dá para ver, olha só, né? Olha só, bem aqui na pontinha, ó, você vai ver 2 coisinhas assim, tá vendo? 2 coisinhas assim. E do lado dessas 2 coisinhas tem como se fosse um dedinho para cá e um dedinho para lá, ó, bem aqui, ó. Certo? Ó, tá 2 coisas assim, um dedinho mais grosso aqui e o outro dedinho mais grosso aqui. Certo? Então, depois eu mostro melhor, tá? Depois eu projeto aqui para mostrar melhor para vocês. Ou na aula que vem, melhor na aula que vem, tá? Eu mostro melhor essas coisas. Mas esses 2 do meio, que estão bem aqui embaixo onde eu estou apontando, são os endopoditos da antena. E os 2 grossinhos, que parecem 2 dedões assim do lado, são os exopoditos da antena, tá? Porque lembra que os artrópodes aquáticos, os crustáceos, eles têm antenas birremes. Então, a antena lá da lacraia tinha um ramo só, que era o telopodito. Aqui você tem 2, o endo e o ex. Mas eu mostro melhor isso na próxima aula, tá? Eu mostro de todos. Tá bom? Senão vai ficar muito demorado aqui. Então, aqui tem o primeiro par de antenas. Se você olhar aqui, bem abaixo da onde eu estou apontando o meu dedo, né? Que tem um negócio assim, ó. É a inserção do segundo par de antenas, tá? Fica bem aqui, onde eu estou apontando. Na aula que vem eu mostro melhor essas coisas, esses detalhes. Aí depois você tem uma parte que não tem nada, né? Uma placa sem nada, né? Não dá para ver nada. E aí, bem aqui no meio, bem aqui descendo no meu dedo, ó, se você desce aqui direto onde eu estou apontando, você vai ver um monte de estrutura assim, ó, parecendo um repolho amarelo, uma alface amarela, tá vendo? Nesse bololô de coisas, bem amarelinho aqui embaixo, ó, nesse bololô de coisas é onde tá as peças bucais, é onde fica a boca. Certo? Então, igual um repolho que tem uma folha por fora, uma folha por dentro, outra folha por dentro, né? E assim por diante, você vai
vai uma folha por cima da outra, as peças bucais dos crustáceos são assim também. Você tem um apêndice mais interno, um outro apêndice que cobre por cima, um outro apêndice que cobre por cima, um outro apêndice que cobre por cima, então fica igual um repolho, a peça bucal dele é como se fosse um repolho. É um apêndice por cima de outro apêndice, formando como se fosse um canivete, né? Como se fosse um repolho, como se fosse uma empilhadeira, né? Uma coisa empilhada de peças bucais, tá? Então é um aparelho bucal bastante complexo, ok? Se a gente olhar, se a gente fosse arrancando, então eu vou ter que explicar isso para vocês, porque não tem como fazer. Se a gente fosse arrancando esses apêndices, né? A gente ia ver que o primeiro apêndice que aparece, que é o mais grosso, eu vou fazer um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo aqui, ó, eu fiz um zoom máximo que eu pude. Tá vendo que tem uma borda, ó, vou pegar aqui, ó, rapidinho. Aqui, ó, bem aqui, ó, tem uma borda assim, ó, com os dentinhos, um laranjado bem forte. Parece duas serrinhas se encontrando. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas seria duas serrinhas encontrando bem aqui onde eu tô pondo a minha mão, ó. Vou botar a imagem para vocês verem, ó. Essas são as mandíbulas, certo? É a ponta da mandíbula. Essas duas estruturas aí, tá? Então, essas duas estruturas são as mandíbulas. Elas são o primeiro par de apêndices que aparece ali no aparelho bucal. Em compensação, é o mais interno, tá? Imagina lá a estrutura do repolho, o apêndice que está mais interno, mais dentro da boca, é a mandíbula, tá? Ela vai estar assim, ó, que é o que está mostrando lá. Por cima da mandíbula, meio que cobrindo a mandíbula, vai estar o próximo par de apêndices, que são o primeiro par de maxilas. Então, eu vou afastar aqui um pouco, ó. Então, vocês vão ver, ó, se aqui está a mandíbula, em cima da mandíbula tem os dedinhos das maxilas. Lembra que as maxilas sempre têm esses dedinhos. Então, vocês vão ver dois dedinhos aqui e a base da maxila meio que cobrindo parcialmente a mandíbula. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas se não enxergar, não tem problema. Na aula que vem eu mostro com mais detalhes, tá? Então, ali é a maxila. E aí, se você olhar uma outra estrutura, lembra da estrutura do repolho, mandíbula, por cima da mandíbula, maxila, e se você olhar uma outra estrutura com dedinho também por cima dessa maxila, tem uma outra maxila. Então, os crustáceos, eles têm dois pares de maxilas. Não sei se vocês vão ver, ó, vou tentar mostrar aqui com o meu dedo. Ó, deixa eu ver, acho que o dedinho dele tá aqui. Aqui, ó. O dedinho do segundo par de maxila tá bem aqui, ó, onde eu tô colocando o meu dedo. Ó, vou mostrar a imagem para vocês verem. Ó, tá bem ali, ó. Tá bem escondidinho, bem para dentro ali. Bem aqui assim, tá? Então, os crustáceos, eles têm, depois da antena, o próximo par de apêndice é a mandíbula. Depois da mandíbula, envolvendo ela, a maxila, mas lembra, a maxila está inserida, ó, mandíbula, a maxila está inserida embaixo da mandíbula, mas ela cobre a mandíbula. E embaixo da maxila está inserida a outra maxila, e ela cobre a primeira maxila. Então, primeira maxila, segunda maxila, mandíbula. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é. Certo? E essa estrutura aqui, ó, vou tentar mostrar. Ó. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, você vai ver um raminho bem fininho, fazendo assim, ó, como se fosse uma pena. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, bem aqui onde eu estou mostrando com o meu dedo, ó, como se fosse uma pena. Ó, tá vendo? Essas peninhas, elas são, ó, vou fazer um zoom, ó. Isso aqui, ó. Vendo, ó? Tem duas peninhas, uma grudadinha na outra, tá vendo? Essas peninhas, elas pertencem aos maxilípedes, que nem os maxilípedes que a gente viu lá na lacraia. Só que o da lacraia era em forma de ferrão. Esse daqui é em forma de peninha.
Então, depois do segundo par de maxilas, a lagosta, ela tem 2 pares de maxilípedes bem fininhos, parecendo peninhas, e um par de maxilípedes bem grandes, bem grossos, parecendo pé de palpos de aranha. Vou mostrar esse aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ele tá bem aqui, ó. Vou mostrar. Ele tá bem aqui, ó. Ele é bem grande, ó. Parece uma perninha apontando para frente, ó. Bem aqui, ó. Acho que aqui, ó. Dá para eu mostrar aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Estão vendo, ó? Essa perninha aqui, ó, que vai até lá embaixo. Esse é o terceiro par de maxilípedes. Então, as lagostas, elas têm 3 pares de maxilípedes na boca. Então, olha como a boca da lagosta é complexa. Imagina aquela ideia do repolho, né? Então, a boca está aqui, logo atrás da boca você tem a mandíbula, né? Primeiro par de apêndice. Depois, ligado atrás da mandíbula, mas cobrindo ela, maxila. Ligada atrás da maxila e cobrindo ela, outra maxila. Ligada atrás da maxila e cobrindo elas, primeiro maxilípede, ligado embaixo desse primeiro maxilípede, cobrindo ele, segundo maxilípede, ligado embaixo desse segundo maxilípede, cobrindo ele, terceiro maxilípede. Então, são 3 maxilípedes. Olha que doido, né? Então, uma boca, assim, muito complexa, muito estruturada, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu trouxe de curiosidade, ó, uma imagem, não está muito boa a resolução, mas dá para vocês terem uma ideia. Uma imagem dessas estruturas que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui a gente tem, ó, essa aqui, ó, essas duas aqui de baixo, ó, são as mandíbulas, certo? Ó, então, aqui tem a mandíbula direita, esquerda e a mandíbula direita, ó, certo? Então, aqui são as mandíbulas dela, certo? E aqui em cima são as maxilas, ó, essas duas e essas duas. E aqui embaixo são os maxilípedes, ó. Certo? Conseguiram ver? Então aqui você tem, ó, maxila, aqui esse aqui é o acron. Então aqui você tem as maxilas. São 2 pares, é porque está mostrando 3, é porque essa daqui foi cortada no meio. Essa parte aqui se liga nela, tá? Então, essa aqui se liga nela. Então, aqui, ó, maxilas, mandíbula, isso aqui também é uma parte da mandíbula, ó. Essa parte aqui se conecta aqui. Então, mandíbula. E aqui os maxilípedes. Ok? Na aula que vem eu mostro melhor, com desenho. Eu vou ver se eu acho também uma imagem com resolução melhor para vocês verem, tá? Ok, então, como não tem como vocês verem, infelizmente, né, o legal seria ver ao vivo, porque aí você consegue arrancar e ver esse negócio no microscópio, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Então, acredite no que eu estou falando. Então, vamos pegar isso que eu expliquei agora e vamos transformar isso no desenho, certo? Então, a gente já tem o nosso desenho com primeiro par de antenas, segundo par de antenas. Então, vamos para o terceiro segmento. O terceiro segmento é o segmento das mandíbulas. Então, a gente vai fazer mais uma caixinha. É o terceiro, coloca aí número 3 e escreve mandíbula. Tá? Ó, vou escrever mandíbula. Pode fazer o desenho dela também. Então, eu fiz aqui o meu desenho da mandíbula, certo? Com 2 raminhos, porque ela é birreme, né? Diferente lá do miriáptero, que é unirreme. Aí, faz o próximo quadrado. Vamos colocar o 4º segmento do corpo, né? E nesse segmento está o primeiro par de maxila. Lembra que a maxila vem sempre depois da mandíbula. Então, primeiro a mandíbula, depois a maxila. Então, o 4º segmento, maxila. Você pode chamar de maxila 1, né? Ou deixar só maxila. Tá? Eu vou colocar aqui maxila 1. E aí você faz o desenhozinho da maxila.
Pode fazer o desenho que você quiser, tá? Eu coloquei aqui no meu, se quiser nem precisa fazer o desenho. Então, maxila, faz o próximo quadradinho. Aí vai ser o segmento 5. E aí no segmento 5 tem mais um par de maxila. Então, vocês colocam aí mais um desenhozinho. Ó, coloquei o meu aqui, ó. Maxila 2, certo? Faz mais um quadradinho. Isso, oh, gente, isso tudo é cabeça, vocês acreditam? Faz mais um quadradinho. Coloca segmento 6 e escreve maxilípede. Maxilípede 1. Vou colocar maxilípede 1. Primeiro par de maxilípede. Que é aquele bem fininho que parece uma peninha. Ó, na aula que vem eu explico para que serve cada um deles. Então, esse daqui é o primeiro par de maxilípede. Faz mais um quadradinho. Sétimo segmento. Ó, já estamos no sétimo, nem saímos da cabeça ainda. Sétimo segmento do corpo. Também tem maxilípedes. Vou chamar de maxilípedes 2. Segundo par de maxilípedes. Ele também tem forma de peninha. Ó. Tá? Maxilípede 2. E mais um segmento, que é o segmento 8, e ele também tem mais um par de maxilípede. A gente vai chamar de maxilípede 3. Esse maxilípede, ele não tem forma de peninha, ele tem forma de perna, né? É uma perna curta, mas ainda tem jeito de perna. Tá, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, maxilípede 3, já fiz ele no formato de uma perninha, ok? É o terceiro par de maxilípedes. Pronto, finalmente, né, depois disso tudo, a gente chegou no final da cabeça do crustáceo. Então, tudo isso que eu falei tá inserido aqui, ó, desse ponto até aqui. Então, você vê que é muita coisa, são 8 segmentos fundidos, né, ou parcialmente fundidos, numa mesma estrutura que é a cabeça. Né? Então, muita coisa. É lógico, gente, lembra, isso é para lagosta, tá? Se fosse um camarão, não seria tão parecido. Se fosse um caranguejo, não seria tão parecido. Ia ser a mesma coisa. No primeiro segmento, antena, no segundo, antena, no terceiro, mandíbula, ia ser a mesma coisa. Só que o formato, a disposição, o tamanho ia ser diferente, tá? Então, a gente está só falando para lagosta aqui, como modelo de crustáceo, ok? Professor, eu acho que o senhor explicou, mas eu não escutei. Na parte da lacraia, depois da maxilípede, é só as pernas, né? Isso. E o último é o telson. Isso. Aí quer dizer que ela não tem abdômen? Então, é o que eu tinha explicado antes. Alguns autores não consideram que ela tem abdômen. Vamos voltar nela aqui, ó, para a gente responder isso aqui. Ó, alguns autores não consideram que ela tem abdômen. Diz que ela tem cabeça, que vai até o maxilípede, e depois tronco. E aí termina no telso. Mas alguns autores defendem que todos esses segmentos aqui são o tórax. E o abdômen é os 2 últimos segmentos. Justamente esses que têm a perna mais comprida, tá vendo? Aqui os 2 últimos pares de perna são bem compridos. E esse aqui seria o abdômen. E isso tudo aqui seria o tórax. Mas não há consenso, tá? Como nos livros do ensino fundamental, do ensino básico, eles ensinam como cabeça e tronco, a gente vai ficar nessa disciplina com essa definição, tá? Cabeça e tronco. Tá bom? A gente vai ficar... Tá bom, obrigado, professor. Nada.
Bom, voltando então aqui, nós vimos a cabeça. Agora a gente vai passar por tórax, né? O tórax é onde fica as pernas. Então, para mostrar o tórax, eu vou usar essa imagem aqui, ó, que dá para ver melhor a inserção das pernas, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, aí vem a pegadinha para não se enganar, né? Se eu pegar aqui, ó, cabeça, eu chego no final da cabeça, eu vejo esse segmento aqui, ó, tá vendo? Ó, que parece com uma perna, tá vendo? Ó? Olha só como parece com uma perna, né? Esse que eu tô apontando. Aí você vai dizer, cheguei, esse é o primeiro segmento do tórax, e você vai errar, porque isso aqui não é uma perna, é um maxilípede, certo? Como que eu sei que isso aqui é um maxilípede e não é uma perna? O maxilípede, ele tem o telopodito, que é essa parte, tá vendo que ele tem uma parte clara, que é a base, que está lá embaixo, ó, amarelinha, e ele tem esse ramo final aqui, que é o telopodito, ou melhor, o endopodito, né, já que isso aqui é um apêndice birreme. Então, esse aqui é um endopodito. O endopodito dele tem os artículos bem pequenininhos, tá vendo? Ó, é tudo bem pequenininho, ó, né? Isso aqui não dá para andar. A lagosta apoiar nesse troço aqui, ela vai ficar no mesmo lugar, né? Então, isso aqui não serve para andar, isso aqui é utilizado para comer, para ajudar a manipular o alimento, tá? Como se fosse a maxila dos miriápodes, o pé de palpo das aranhas. É função, mesma função, tá? Então, esse aqui é o maxilípede, é o terceiro par de maxilípedes. O primeiro par de pernas, ele, na verdade, é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? É esse que tem quela, tá? Esse que tem a pinça, tá vendo a pinça aqui na ponta? Aquela pinça que o caranguejo belisca, que a lagosta belisca, certo? Então, as pernas, elas são bem grandes, ó, com os artículos bem compridos, muito diferente disso aqui, ó, tá bom? Então, o primeiro par de pernas é esse aqui, ó, são as quelas, é o apêndice que tem quelas, tá? Que é essa mãozinha, tá bom? Essa pinçazinha, ok? Então, esse é o primeiro par de pernas. Então, se eu seguir ele aqui, eu vou ver que ele se insere aqui embaixo, ó, olha a inserção dele, ele tem a coxa bem grossa, ó, tá vendo? Onde ele se insere no corpo. Então, esse é o primeiro segmento do tórax, que se a gente olhar aqui, é o 9º segmento do corpo, né? Então, vamos fazer um quadradinho aí, depois do terceiro maxilípede, vamos fazer um quadradinho e vamos escrever perna. Tá? Então, isso é uma perna. Apesar de ter essa pinça, é uma perna, serve para andar, tá? Tudo bem que a lagosta não vai ficar usando isso aqui para andar, ela vai usar para pegar, para lutar, para agarrar a fêmea, mas é uma perna modificada, tá bom? Então, a gente pode escrever perna. Por enquanto, a gente pode escrever perna, tá? Na próxima aula, a gente fala mais sobre essas coisas. Então, a perna, tá bom? Coloca aí, 9º segmento, perna, vou fazer aqui bem grandinho, com aquela na ponta. Ó. Tá, ó. Então, 9º segmento é uma perna, aí eu fiz aqui com aquela, né, uma perna quelada, a gente fala que ela é quelada, porque ela tem quelas. Ok? Aí a gente segue, ó, então eu vi aqui, ó, primeiro par de pernas, né, e aí depois eu vejo o segundo par de pernas, que é esse que tá aqui, ó, passando por baixo daquela, né, aqui também dá para ver, ó, olha ele aqui, ó, ele tá subindo aqui, ó, ou passando embaixo, né, da perna, daquela, então esse aqui é o segundo par de pernas. Então, você faz um quadradinho aí, que é o segmento 10, e coloca perna também, certo? Daí a gente segue, ó, aí aqui tá o terceiro, ó, terceiro segmento, o terceiro par de apêndice está aqui, ó, o da direita, não, peraí, da esquerda, e aqui embaixo da direita, aqui embaixo, certo? Então, faz mais um quadradinho aí, coloca segmento 11 e escreve perna.
Vamos seguindo, já vimos 3, né? Já vimos esses 3 primeiros, ó. E aqui no final tem mais 2, tá vendo, ó? Um aqui, o outro aqui, e aqui embaixo também, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. Não, deixa eu diminuir aqui, ó. Então, os 2 últimos são esses, ó. Esse aqui é o penúltimo, penúltima perna, e esse aqui, a última perna, certo? Então, já pode fazer aí 2 quadradinhos, já para adiantar a vida. Já faz 2 quadradinhos, coloca segmento 12, segmento 13, e coloca perna. Então, são 5 pares de pernas que a lagosta tem. Os crustáceos, e os crustáceos representados aqui pela lagosta, 5 pares de pernas. A gente pode até falar que os crustáceos têm 5 pares de pernas, porque no ensino básico você vai ensinar com os decápoda mesmo, né? Então não tem muita diferença. Você não vai ficar ensinando sobre pulga d'água, sobre crio, sobre craca. Você não vai ficar ensinando sobre isso, você vai ensinar sobre lagosta, caranguejo. Então, 10, tá? 10 pares de pernas. Então, ficou assim o meu, ó. Do par de pernas que é lá no segmento 9 até o segmento 13 são tudo perna, tá? 5 segmentos com pernas. 10 pernas, 5 pares, ok? Beleza, então aí a gente finaliza o abdômen, ou o tórax, desculpa. E aí a gente vê claramente aqui, ó, o corte, né? A membrana artrodiral que separa o cefalotórax do abdômen, ok? Então, como eu falei, se eu olhar o abdômen aqui por cima, eu vou achar que não tem nada, né? A única coisa que eu vejo são essas nadadeiras aqui no final da cauda. Mas se eu olhar por baixo, se eu olhar por baixo, eu vou ver que cada segmento do abdômen tem um par de apêndice. Você tá vendo o parzinho de apêndice? Ele é bem pequenininho, ele fica voltado para dentro, tá vendo? Ó, aqui tem um bem grandão, e aqui tem outro menor, outro menor, outro menor. Tá vendo? E aqui tem um bem pequenininho, que quase já bem pequenininho, mas tá dando para ver, não tá, gente? Alguém dá um ok que tá conseguindo ver isso, obrigado, tá? Eu não vou aumentar mais porque vai piorar a resolução, mas aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, e aqui também tem outro, ó, que tá escondidinho, tá? Então, ó, o primeiro segmento tá aqui, tá escondido aqui, ó, certo? E tem esse primeiro par de apêndice que tá voltado para frente, certo? Estão vendo ele aí, ó. Então, a gente pode fazer um próximo para esse apêndice aqui. Deixa eu ver se do dorsal tá dando para ver ele melhor. Ah, pronto, ó, no dorsal dá para ver ele melhor. Ele tá bem aqui, ó, bem escuro. Tá vendo? Ó, esse tergito bem escuro aqui, ó, embaixo, ó. Então, esse tergito escuro que tá mostrando aí, ele é o primeiro segmento do abdômen. Porque aqui não tá dando para ver ele direito, ó, porque ele tá escondido pelas pernas. Tá, ó, ele tá escondido ali, ó, pelo último par de pernas. Então, nesse aí, você vai escrever nadadeira, tá? Porque isso aqui são nadadeiras, tá bom? Na verdade, já dando um spoiler, esse primeiro par de apêndice, ele é um apêndice copulatório, tá? Ele é um tipo de pênis, porque isso aqui é um macho. Então, esse primeiro apêndice aqui, ó, o primeiro e o segundo par de apêndice é um tipo de pênis. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, não, e vamos chamar de nadadeira mesmo, tá? Porque originalmente era uma nadadeira, depois resolve virar um pênis. Mas, então, vamos chamar de nadadeira. Então, no segmento 14, a gente tem nadadeira. Ah, então o meu tá assim, ó. Segmento 14, nadadeira, tá bom? Aí, ó, seguindo, ó, segmento 15, segmento 16, segmento 17, segmento 18, né?
É isso mesmo? Peraí, me perdi. Ó, segmento 14, isso. Segmento 15, segmento 16, segmento 17 e segmento 18, tá? Então, do segmento 14 até o segmento 18, nadadeiras. Então, você pode fazer aí, tá? Puxa aí, até lá embaixo. Fazer aqui, ó. 1, 2, 3, segmento 15, segmento 16, segmento 17, segmento 18. Pode escrever nadadeira em todos eles. Eu vou escrever só nada, porque senão eu vou demorar muito aqui. Professor. Não, pode falar. Porque eu fiquei com a dúvida no do começo, porque eu estava olhando aqui a imagem aqui com base no que o senhor estava falando, que eu achei um pouco parecida. Aí, só para ver se eu entendi, deixa eu só virar aqui a câmera. Dá para ver, professor? Ah, peraí, você está mostrando? Desculpa. Ah, isso. Só aí, que esse bicho que você está mostrando não é uma lagosta. Camarão, né? Mas, assim, é mais ou menos parecido, né? Tem a antena, né? Os dois pares de antena. Isso. Ele só não mostra, eu acho que é as maxilas e os maxilípedes, acho que está dando para ver. Esse aqui, professor? Que é esse 1, 2, 3? Isso, esse 1, 2, 3 são os maxilípedes. Isso. Aí os pares de perna, né? Essas aqui são as nadadeiras, né? Isso, são as nadadeiras. Aí, nesse caso aqui, o que ele não mostra é as maxilas, né? As maxilas, isso. Mas elas iriam antes, professora, depois? Entre a mandíbula e os maxilípedes. Tá bom. Esse desenho que você está mostrando, eu vou mostrar ele na aula que vem, tá? Porque ele é muito detalhado e ele tem uns nomes diferentes. Então, eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, porque eu acho que já é conteúdo demais para a prova, tá? Então, eu vou mostrar ele na próxima aula, depois da prova, tá bom? Então, se você não entendeu ele agora, você vai entender depois, ok? Pode ficar tranquilo. Certo, gente? Pronto. Isso, então, Gabriela, do 14 ao 18 são nadadeiras, ó, ok? Aqui no meu. O meu até tive que espremer, porque minha folha acabou. Mas, ó, do segmento 14 até o segmento 18 é tudo nadadeira. São 5 pares de nadadeiras, tá? 5 pares de nadadeiras. Ok? 5 segmentos, 5 pares de nadadeiras, certo? E o último segmento do corpo, que é esse daqui, ó, esse segmento aqui, vou dar um zoom, pra gente ver melhor. Ó, esse segmento aqui, ó, a gente vê que não tem uma nadadeira parecida com essa, ó, porque essas nadadeiras que eu estou mostrando aqui, elas parecem uma peninha voltada para dentro, tá vendo? Ó? Parece uma peninha voltada para dentro, para frente. Esse aqui não tem essa peninha voltada para dentro, para frente, mas a gente consegue ver que para trás tem essa grande nadadeira parecendo um rabo de sereia, tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu subir aqui, ó. Vendo essa grande nadadeira, parece um rabo de sereia? E essas duas nadadeiras de sereia, elas são os apêndices desse último segmento do corpo. Vamos ver se aqui no dorsal dá para ver melhor? Olha aí, ó, dá para ver melhor, ó. Aqui eu tenho o último segmento do corpo, e aí eu tenho o apêndice desse último segmento aqui, vendo, ó? Que é um lado da nadadeira, e o apêndice do outro lado, ó, do último segmento. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Um apêndice aqui e o outro apêndice aqui, né? Um par de apêndices modificados na forma de nadadeira caudal, certo? E é até legal que dá para ver aqui, ó, as partes do apêndice, ó. A parte do apêndice que está inserido no segmento é o protopodito. Essa aba aqui, ó, mais externa, é o exopodito. E essa aba aqui, ó, mais interna, é o endopodito. A mesma coisa aqui, ó, né? Protopodito, exopodito e endopodito, certo? Então, no último segmento do corpo, ele tem os apêndices modificados em nadadeira caudal, esse apêndice achatado bem grande, certo? Ok? Então, a gente pode fazer aí o último quadradinho, que é
que é o segmento de número 19, que vai ser nadadeira também. Só que ela vai ter formato de nadadeira de sereia, né? Ou de peixe. Não? Olha aí como ficou o meu. Tá? Então, segmento 19, nadadeira caudal, nadadeira de sereia, tá? E o Telson, professor? O Telson tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aba do meio é o Telson, né? Dá para ver claramente, ó. Dá para ver claramente, ó. Apêndice direito, apêndice esquerdo e o Telson do meio. Certo? A gente olhar aqui não dá para ver, mas se você seguir reto aqui onde estou mostrando um lápis, lá onde chega no segmento fica o ânus, mas não está dando para ver direito o ânus aqui não. Ok? Tudo bem? Então vamos recapitular? Ó, confere aí, ó. Ácron, primeiro segmento, antena 1. Segundo segmento, antenas 2. Terceiro segmento, mandíbula. Quarto segmento, maxila 1. Quinto segmento, maxilas 2. Sexto segmento, maxilípedes 1. Sétimo segmento, maxilípedes 2. Oitavo segmento, maxilípedes 3. Nono segmento, pernas, né? Pernas 1. Décimo segmento, pernas 2. 11º segmento, pernas 3, terceiro par de pernas. 12º segmento, pernas 4, quarto par de pernas. 13º segmento, quinto par de pernas. Eu errei a numeração aqui, né, gente? Ô, gente, vocês nem para me avisar. Não, tá certo. Pronto. Cadê? Aqui. 13º segmento, par de pernas. 14º segmento, nadadeiras. 15º, nadadeiras. 16º, nadadeiras. 17º, nadadeiras. 18º, nadadeiras. E o 19º, nadadeiras caudal, né? Nadadeira final. E aqui eu esqueci de desenhar o Telson. Vou fazer o Telson aqui, ó. Telson, tá? Então, no finalzinho, o Telson. Fechando o corpo do animal. Ok? Então, tá aí, ó. Certo? Então, o que a gente aprendeu com os crustáceos? Que os apêndices podem se modificar de várias formas, né? Você viu aí quantos tipos diferentes de formas de apêndice que a gente encontrou. E que muitas vezes, com a fusão dos segmentos por conta da tagmose, esses apêndices podem ficar um em cima do outro, formando essa estrutura em forma de repolho que eu falei. E essa sobreposição de apêndices pode dificultar para a gente poder contar esses apêndices. Então, é importante sempre arrancar, retirar os apêndices, igual o pesquisador dessa foto fez, ó, retirar os apêndices, colocar eles em fileira para poder entender melhor quantos apêndices tem, quantos segmentos tem. Ok? Tranquilo? Vamos para o último, então? Tudo certo, gente? Pode tirar a dúvida que se tiver, hein? Tudo certo, professor. Vamos passar para o próximo. Beleza. Então, vamos para o último. Professor. Oi, pode falar. Na parte das nadadeiras seria o abdômen? Isso. Muito bem. Você até me lembrou uma coisa que eu não falei, né? Então, vou voltar aqui, ó. Então, a gente viu, ó, do segmento 1, que é onde está a primeira antena, até o segmento 8, onde está o terceiro maxilípede, tudo isso aqui é cabeça, tá? Tudo isso aqui é cabeça. Do segmento 9 até o segmento 13, tórax, que é onde está as pernas, certo? Do segmento 14 até o segmento 19, abdômen, onde está as nadadeiras. As nadadeiras ficam no abdômen, tá? Tranquilo? Professor, mas os crustáceos não é só separado em cefalotórax e abdômen, não? Isso, é que nem eu falei. Você pode identificar cabeça, tórax e abdômen. Não tem problema. Porque realmente tem, né?
inicialmente surge a cabeça, o tórax, o abdômen. Os quelicerados é assim também. Os quelicerados mais basais, você consegue ver cabeça, tórax e abdômen. Só que com a evolução, né, e o aumento da tagmose, aí tem alguns que você não consegue mais ver essa diferença tão clara. Então, apesar da gente identificar cabeça, tórax e abdômen, nos crustáceos, a gente não separa a cabeça do abdômen, a gente chama de cefalotórax, porque isso aqui é tudo unido numa carapaça só. Então, se você pegar a lagosta, você vai ver que a parte da frente dela é toda firme, igual o camarão, né? No camarão ele tem aquela parte da frente toda firme, e depois ele tem aquele rabinho que é o que as pessoas comem, né? Então tem aquele rabinho que é o abdômen. Então você vê o cefalotórax bem unido e o abdômen pendendo, tá? Então os crustáceos têm cefalotórax e abdômen. Ok? Boa tarde, professor. Pensa assim. Oi, pode falar. Na parte de nadadeira caudal, você mostra a estrutura que é endopodito, né? E exopodito. Uhum. E a do meio é o quê? O telson. A estrutura do meio. O telson. Certo. Tá? É o telson, que é aquela última parte do corpo que fecha o corpo, como se fosse a tampinha final do corpo, né? O acron é o da frente, o telson é o de trás. Então, o acron e o telson fecham o corpo, tá? Então, essa abinha do meio aqui, ó, é o telson. Sim. Ah, certo. Tá? Ok. Ok? Então vamos para os hexápodes, que é bem mais tranquilo, é bem mais fácil que esses, tá? Então, para o hexápodes, eu trouxe uma barata, para a gente poder ver essas coisas, tá? Não que a barata seja didática, mas é o que eu achei com melhor resolução, imagem com melhor resolução, tá? Para ver as partes do corpo. Então, é lógico, a barata, como quase todos os insetos, tem asa, né? Então, se eu olhar a barata por cima, igual tá mostrando aqui, ó, eu não vou ver segmento nenhum, né? Então, ela dobra a asa por cima do corpo e o que você vê é basicamente a asa do bicho. Dá para diferenciar a região da cabeça, o começo do tórax, mas como a asa está inserida no tórax, o resto está tudo coberto. Mas se você, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dá para você diferenciar a região da cabeça e o começo do tórax, mas o restante não dá. Mas se você pegar e Opa, voou, né? Vem cá, minha filha. Se você pegar a asa e abrir, igual tá mostrando aqui, ó, a asa da barata aberta, aí você já consegue ver, ó, na porção do tórax e do abdômen, você consegue ver os segmentos, tá? Então dá para ver a segmentação por cima. Mas como é muito ruim, né, de ver aqui, nós vamos trabalhar, não dá nem para ver os apêndices, né? Nós vamos trabalhar com a segmentação por baixo, né? A vista, nossa senhora, tá brabo aqui. A vista ventral, tá? Deixa eu botar aqui de um jeito melhor. Então, aqui tem a vista ventral da barata. Essa aqui é uma barata selvagem, tá? Não é uma barata de esgoto. Então, a gente consegue ver mais claramente as estruturas que formam ela. Então, dá para ver de boa, né? Só de golpe de vista. Dá para ver a cabecinha dela aqui, né? A parte do tórax, onde se inserem as pernas. E a parte do abdômen, né? Que é essa porção aqui. Tá bom? Então, cabeça, tórax e abdômen. Certo? Vamos, então, começar pela cabeça, né? Para a gente fazer a nossa homologia. Então, vocês já colocam aí. Pegam a última porçãozinha da folha de vocês, certo? E já coloca aí, hexápoda. Escreve aí, hexápoda, com X. Escreve hexápoda, tá? E faz a sua primeira caixinha. Gente, depois eu quero ver os desenhos de vocês, viu? Vocês mandem lá para mim. Vocês mandam, posta lá no Instagram e me marca. Ó. Ainda mais que eu sei que tem uns de vocês que são artistas, faz uns desenhos bonitos.
Depois vocês fazem o desenho lá e me marcam. Ó, então vou fazer aqui a casa, ó, hexápoda, faz aqui o primeiro segmento, coloca ácron, certo? E quer dizer, coloca o ácron, o primeiro segmento, vamos chamar esse segmento de 1, tá bom? Vamos chamar de 1, e vamos procurar o que tem nesse primeiro segmento, né? Então, a gente já pode olhar por aqui mesmo, ó, essa coisinha aqui é a cabeça da barata, e a gente não vamos procurar pelo ácron, né? A gente não vai procurar pelo ácron, a gente vai procurar pelo primeiro par de apêndices que aparece, né? Então, logicamente, ó, qual que é o primeiro par de apêndices que aparece? São esses dois aqui, ó, né? Fininho, formado por várias partezinhas, ó, vamos fazer um zoom, ó. Fininho, formado por várias partezinhas, tá vendo? O que será que é isso? Antena. Isso, muito bem. Antena. Então, a gente já viu o primeiro segmento antena, tá? Então, pode escrever aí, e eu vou fazer também o desenho aqui da antena. Lembra que os insetos têm apêndice unireme, então é uma partezinha só, um filamento só, um ramo só, chamado de telopodito. Então, dá para ver aqui, ó, telopodito, e aonde está inserido na cabeça é o protopodito, ok? Aqui dá para ver bem bonitinho o protopodito ali, ó. Certo? A Gabriela pode usar as baratas que ela matou ontem para fazer a prática aí na sua casa, né, Gabriela? Pode pegar as baratas aí para dar uma olhada. Pega com luva, viu? Porque pode estar contaminado. Ó, então aqui o primeiro segmento do corpo que a gente não consegue ver porque ele está fundido com outros segmentos, mas a gente sabe que ele está por aqui porque a gente está vendo o primeiro par de segmentos, o primeiro par de apêndices, que é a antena, ok? Ai. Bom, vamos ver aqui no zoom da cabeça da barata. Ó. Então, dá para ver melhor aqui no zoom, ó, o lugar onde a antena se insere na cabeça, tá vendo? O local onde a antena está inserida, certo? Então, é nessa região aí, onde a antena está inserida, ó, mais para frente aqui, onde eu estou apontando o lápis, que ficaria o primeiro segmento da cabeça, tá ok? Bom, como os insetos, eles têm a cabeça curvada para baixo, tá? Então, a cabeça que deveria... não sei se vou conseguir curvar, vou usar só essa mão aqui, tá? Então, a cabeça que deveria ser assim, né? Deveria ser para frente, ela é curvada para baixo. Tá? Ela é assim, ó. Então, a gente vê, apesar do primeiro segmento, primeiro apêndice, igual das formigas, isso, vamos mostrar isso aqui naquela imagem da formiga, que eu acho que está mais didático, ó, tá vendo? Ó? Então, a cabeça dos insetos é virada para baixo, tá? Essa cabeça está para frente, mas é virada para baixo. Então, apesar da antena ser o primeiro segmento, o primeiro par de apêndice, que dá para ver que ela vem primeiro, para a gente achar os outros, a gente não vai seguindo aqui para trás, né? A gente vai seguir para cá, ó, tá? A gente vai fazer a curvatura da cabeça e olhar para cá, tá? E é isso que está mostrando aqui na barata, ó. Ó, vamos ver aqui primeiro, ó. Então, vocês veem, ó, a antena está aqui, então a cabeça curvou para trás, ó, tá vendo? A cabeça fica curvada, assim, a cabeça fica curvada lá para trás, então eu vou olhar lá embaixo, onde que está o próximo par de apêndices, né? Então, se eu olhar aqui, ó, nessa figura, deixa eu botar ela para cá, pronto, para eu ficar aqui. Se eu olhar aqui nessa imagem, ó, se eu for seguindo a cabeça ali para baixo, ó, eu vou ver que ela tem, vou fazer um zoom, ó. Se você seguir bem aqui onde eu estou apontando, ó, você vai ver que ela tem uma estrutura na forma de alicate, de boca de alicate. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa estrutura vai estar bem aqui, ó, onde eu estou mostrando com os meus dedos. Ó, bem aqui nessa posição aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica assim, ó. Não, assim. Então, essa estrutura é a mandíbula. Lembra que a mandíbula sempre parece a cabeça de um alicate, né? Ou a cabeça de
Um outro bicho. Deixa eu ver se eu pegar aqui minha formiga. Acho que eu não tenho uma barata. Aqui, esse besouro aqui tá mostrando. Então, aqui, tá vendo, ó? No besourinho, ó. Certo? Ó, então, quando eu faço assim, ó, igual da barata, ó. Quando eu faço assim, eu vejo a antena e eu vejo aqui, ó, a mandíbula, tá? Então, então ali dá para ver a mandíbula, duas estruturas assim. Se vocês não estiverem vendo direito agora, na aula que vem, eu projeto a imagem e mostro com o mouse direitinho todas essas coisas, tá? Depois da prova a gente vai reforçar isso. Então, aquela ali são as mandíbulas, tá? Então, eu estou vendo as mandíbulas. E aí, se você olhar embaixo da mandíbula, ó, se a mandíbula está ali assim... Ai, meu Deus, é difícil mostrar. Pronto, se a mandíbula está ali assim, você vai ver que tem um dedinho para cá e um dedinho para cá. E tem um outro bem comprido aqui e um outro bem comprido aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo? Tem 2 dedinhos embaixo da mandíbula e 2 dedinhos bem grandes por cima. Tá? Ó. Bem aqui, ó. Eu vou apontar meu dedo para os grandes. Ó, um tá aqui e o outro tá aqui embaixo. E os pequenos tá lá bem pertinho da mandíbula. Lembra qual que é a estrutura, qual que é o apêndice que tem esses dedinhos, esses apêndices no formato de dedos? Que apêndice é esse? Lembra? O maxilípede, né? Uma coisa assim. Maxilas. São as maxilas. As maxilas têm esses dedinhos, né? Os maxilípedes, eles parecem pena, ou então parece com uma perna, tá? Não é assim, como se fosse um dedinho. Essas são as maxilas, certo? As maxilas têm esse formato de dedinho. Vamos ver aqui nas peças bucais separadas da cabeça, que eu acho que a gente vai ver melhor, ó. Olha só, essas duas aqui são as mandíbulas. Olha aí que bonito, né? Vou aumentar mais aqui para vocês verem. Olha aí, tá vendo? Essa margem preta é os dentes, né? São os dentinhos. Tá aqui, ó, desse lado aqui ficou faltando, mas aqui são os dentinhos, certo? E aqui é a base mastigadora, né? Então, a mandíbula faz assim, ó. Certo? Aqui ficou faltando, depois eu vou trocar essa imagem. Bom, e aqui, ó, essas duas aqui e essa daqui são as maxilas, certo? Então, você tem 2 maxilas mais próximas da mandíbula, que são essas daqui, ó, certo? Que tem esses apêndices grandes, e 2 maxilas aqui mais para baixo, ó, que tem essa coisinha pequena, tá? Essas 2 maxilas são as que estão fixadas bem atrás da mandíbula, e essa daqui é que está fixada atrás dessas duas. Então, lembra que aqui é a mesma estrutura de repolho lá do crustáceo, certo? Então, a mandíbula está perto da boca, envolvendo a mandíbula. Você tem essas 2 maxilas aqui, e envolvendo essa coisa toda, você tem essas 2 maxilas aqui. Certo? Então, opa, desculpa, gente, saiu aqui. Pronto, já voltou, tá? Então, tá aqui. Então, a gente viu, além das antenas, a gente viu na cabeça da barata, né? Representando o hexápoda. Mandíbulas, 2 mandíbulas e 4 maxilas. Um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas, ok? Só que aí, para os insetos, se você parasse por aqui, você ia errar, tá? Porque os insetos também têm redução de apêndices, da mesma forma que acontece lá com os miriápoda. Então, se eu abrisse a cabeça dessa barata e olhasse os gânglios do cordão nervoso, eu ia ver que o primeiro gânglio nervoso, ele nerva a antena. Então, beleza, a gente acertou. O primeiro segmento é a antena. O segundo gânglio, ele não inerva nada. Então, depois da antena, tem um segmento sem apêndice, certo?
O terceiro gânglio, ele nerva a mandíbula. Ok? Então, a mandíbula está no terceiro segmento do corpo. O quarto gânglio, ele nerva o primeiro par de maxilas. E o quinto gânglio, ele nerva o segundo par de maxilas. Tá bom? Então, se não abrisse a cabeça da barata, ia errar, porque ia perder um segmento, que é o segmento que tem entre a antena e a mandíbula, que não tem apêndice nenhum. Tá bom? Então, a gente vai fazer esse segmento aí, você pode fazer aí mais um quadradinho, que vai ser o segundo segmento, e você não vai colocar nada, tá? Ó, segundo segmento, você não coloca nada, porque não tem nada, tá? Tem um gânglio lá, provando que existe o segmento, mas não tem apêndice. Os hexápodes, eles perderam a segunda mandíbula, a segunda antena, desculpa. Igual os miriápoda, né? Os miriápoda também têm o segundo segmento intercalar, ou seja, sem nada. Intercalar, isso. Intercalar. Tá? Então, o segundo segmento dos hexápoda é igual ao segundo segmento dos miriápoda. É um segmento intercalar, sem apêndice. Aí você faz a terceira caixinha número 3, e essa terceira caixinha vai estar a mandíbula. Se você olhar o terceiro gânglio, ele vai inervar a mandíbula. Então, no terceiro, você pode colocar a mandíbula. Certo? O quarto gânglio, ele vai inervar o primeiro par de maxilas. Então, você pode fazer a quarta caixinha, colocar número 4 e escrever maxila 1. Maxilas 1, que é o primeiro par de maxilas, certo? E o quinto gânglio inerva o segundo par de maxilas. Então, você faz a quinta caixinha e escreve também maxilas. E coloca aí, ó, segundo par. Aí, se você quiser, você pode fazer os desenhinhos, né? Vou fazer aqui meus desenhinhos. Então, o meu ficou assim, ó. Antena no primeiro, no 2, intercalar, no 3, mandíbula, no 4, maxila 1 e no quinto, maxila 2. Ok? E aí a gente termina a cabeça da barata. A cabeça dos hexápodes tem 5 segmentos. Ok? Beleza, aí a gente passa para o próximo. Ó. Então, acabou a cabeça, a gente vê qual é o próximo par de apêndices. É esse daqui, ó, que é a perna, né? Então, o primeiro par de apêndice depois da cabeça, ou seja, o primeiro par de apêndice do tórax, são pernas. Então, você faz o quadradinho aí, coloca segmento 6 e escreve pernas. Ó. Olha aí como ficou o meu, ó. Sexto segmento são as pernas, tá? Professor, o senhor pode dar um zoom aí para mim poder tentar ver se eu consigo dizer o que eu quero dizer. O que seriam esses apêndices que tem aqui, ó, na região ainda da cabeça? Esses dois maiores? Você tá mostrando, não, né? Não. Qual dois maiores? Que tá bem aqui embaixo, aqui, ó? É. Fazer um zoom aqui, ó. Isso aqui? Isso, esses dois aqui, ó, que tem tipo uma pontazinha. Isso, isso são os palpos das maxilas. Tá? Lembra que eu falei que a maxila ela tem uma base, que é o protopodito, e ela tem os palpos, que são dedinhos, né? Como se fossem dedinhos. São perninhas modificadas, que são os palpos. Pelopodito. É isso que você está perguntando? Esse é só como um órgão sensorial, por exemplo, não? Sensorial e manipulador. Manipula o alimento também. Obrigado. Nada. Acho que naquela... Deixa eu ver se naquela formiga estava dando para ver. Acho que não, né? Não, tá dando não. Na formiga não dá para ver, não. Tá bom para ver aqui mesmo. Mas vocês vão ver isso várias vezes, tá? Olha aqui. Aqui tá mostrando bem direitinho, né? Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Tá? Aqui tá o protopodito. E isso aqui é o telopodito. Tá? Então, enquanto essa parte aqui fica jogando alimento para dentro da boca,
essa parte daqui fica apalpando, direcionando, sentindo sabor, né? Ok? Mesma coisa dessa daqui, ó. Só que no caso dessa maxila aqui, ó, as duas maxilas estão fundidas. Não sei se vocês estão reparando, ó. Mas deixa eu deixar assim, ó. Enquanto essas duas maxilas estão separadas, ó, cada uma com o seu palpo, com o seu dedinho, essa daqui tá grudada, ó. E os dois dedinhos estão para cá, tá? Então essas duas maxilas são fundidas. E essas daqui são separadas, tá bom? Ó, e aqui na boca dela dá para ver, ó, os palpos maiores do segundo par de maxilas e os palpos menores, do primeiro par de maxilas e os palpos menores do segundo par de maxilas. Ok? Certo, gente? Oh, aí eu também. Pronto, então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem perna, certo? Primeiro par de pernas. Aí aqui, segundo par de pernas, então você pode fazer aí mais um quadradinho, que é o segmento 7. Colocar pernas. Vou até fazer o desenho aí da perna. Então, olha só como tá o meu, ó. Tá, ó. Sexto segmento, perna. Sétimo segmento, perna. E aí o próximo segmento, ó, perna também, tá vendo, ó? Para você achar o segmento, você segue a perna até o lugar onde ela encaixa no corpo. Ó, segue a perna até o lugar onde ela encaixa no corpo. Lá é o segmento. Tá? Então, pode fazer mais um quadrado aí. Colocar segmento 8 e escrever pernas. Beleza. Pronto. E aí, gente, olha só. O restante dos segmentos é o abdômen, né? Acabou perna, acabou tórax. Então, o resto é abdômen. Então, a gente vê que tem um aqui, 2, 3, 4 e 5 e 6. E 6, tá? Então, eu tô vendo 6 aqui. Vamos confirmar aqui em cima, ó. Então, lá em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, tem até mais. 7, tem 7, tá? 7 segmentos. Tava dando para ver melhor em cima. Então, você pode puxar aí. Já vou puxar até lá embaixo de uma vez aqui, ó, para adiantar a nossa vida. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Colocar 7 segmentos. Não precisa escrever nada, né? Porque são segmentos sem apêndices. Não tem nada neles, ó, como vocês estão vendo aqui. Só mesmo o último segmento do corpo que tem um parzinho de apêndices, que são chamados de cercos, tá? Então, no último segmento, no sétimo segmento, você coloca um pazinho de apêndice, tá? Eles são chamados de cercos. Cercos. Vou escrever aqui, ó. Ah, são esses últimos apêndizinhos aí. São usados para reprodução, mas eu explico sobre isso na próxima aula, que o nosso tempo já está acabando. E aí, no finalzinho aqui, a gente fecha colocando o Telson, né? Telson. Olha o Telson aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Em formato de... Parece o que é isso? Nem saberia dizer. Duas bolinhas assim, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é o Telson, mais clarinho, amarelinho. Parece a árvore da borboleta, né? É, parece também, isso mesmo. Ok? Então, esse é o Telson. O Telson nunca tem apêndice, né? Nunca dá para ver apêndice. Então, esse apêndice que está mostrando aqui, ó, esse desse lado e esse desse lado, seria o desse último segmento do corpo, tá bom? Ok, gente? Bom, então, só numera aí, 9, 10, que eu não numerei o meu, não.
Pronto, então terminou no 15. Então o meu aqui terminou no 15, certo? Então até o 8 pernas, depois 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, não tem nada, exceto o último que tem um parzinho de cercos. E aí o final, Telson, tá? Então os hexápodes ficou como? Segmento 1, antena. Segmento 2, intercalar. Segmento 3, mandíbula. O 4, maxila 1. O 5, maxila 2. O 6, perna. 7, perna. 8, perna. Do 9 ao 14, nada. E no 15, o cerco. E termina com Telson. Ok? Fechou? Então, essa é a seriação dos hexápodes. Tudo bem? Lembrando, usando a barata de modelo. Se você usar outro modelo, vai ficar um pouquinho diferente, mas vai dar certo também, tá? Ok, gente? O meu esquema eu vou disponibilizar. Tem um esquema que eu fiz que é dos alunos OAS. Eu vou passar para vocês depois, tá? O esquema dos alunos OAS. Vai ficar tranquilo. Eu vou mostrar ele aqui assim que a gente terminar, no finalzinho dessa aula. Ó, então olha só, o que eu quero dizer dessas coisas? Usando essa homologia seriada, a gente pode resolver aquelas questões que surgiram quando a gente montou esse cladograma aqui, né? Lembra das questões? Por exemplo, o cefalotórax dos quelicerados é homólogo ao cefalotórax dos crustáceos? A quelícera dos quelicerados é homóloga às mandíbulas dos mandibulados, né? Será que a quelícera é uma mandíbula modificada ou a mandíbula é uma quelícera modificada, né? As pernas dos crustáceos são homólogos às pernas dos miriápodas e as pernas dos quelicerados e as pernas dos hexápodes, né? Então, essas dúvidas sobre o que é homólogo ao que, a gente resolve usando a homologia seriada, porque lembra que se tiver no mesmo segmento, é homólogo. Se tiver em segmentos diferentes, é análogo, ok? E a gente só pode usar a homologia para estabelecer filogenia. Então, eu vou tirar isso aqui para mostrar o meu desenho para vocês, ó. Que tá horrível. Não, tá bonito. Eu vou falar que o meu tá horrível, vocês acham que o seu tá também. O meu tá lindo, mas os seus de vocês também tá lindo. Mas dá pra gente ver o que eu quero mostrar. Deixa eu botar assim que tá para ver, ó. Então, olha só, o que a gente vê no primeiro segmento? Vamos olhar segmento por segmento, né? O que a gente vê no primeiro segmento dos quelicerados? Quelícera, certo? No primeiro dos miriápodes, antena, dos crustáceos, antena, e dos hexápodes, antena. Então, qual estrutura é homóloga à quelícera? As antenas, certo? Então, primeira descoberta, as mandíbulas não são homólogas às quelíceras. As quelíceras são homólogas às antenas. Ok? Certo? Apesar da mandíbula ser usada para comer, a quelícera ser usada para comer, a quelícera é homóloga às antenas. Ok? Então, seria mais correto a gente chamar de grupo quelicerata e grupo antenata, e não mandibulata, né? Porque o contrário de quelícera é antena e não mandíbula. Ok? Mas tudo bem, fica ainda mandibulado. No segundo segmento do corpo dos quelicerados tem o pedipalpo, certo? E o pedipalpo, no segundo segmento dos miriápodes não tem nada. No segundo dos crustáceos tem o segundo par de antenas. E no segundo dos hexápodes também não tem nada. Então, o que a gente pode falar? Que o pedipalpo dos quelicerados é homólogo ao segundo par de antenas dos crustáceos, tá? Miriápode e hexápoda não tem segundo par de antenas, porque eles perderam, e não porque eles nunca tiveram. Então, assim, por mais que eles não tenham, no passado, um ancestral deles teve e perdeu, tá?
Então, no geral, a gente pode dizer que o pé de palpo dos quelicerados é homólogo às antenas dos mandibulados, mesmo quando ela é perdida. Tá bom? Então, não tem problema, tá? Segunda antena, tá? Pé de palpo, segunda antena. E quelíceras, primeira antena, tá? Ó, o terceiro segmento aí do terceiro para frente aqui dos quelicerados é perna. Então, vamos largar os quelicerados para lá, tá? Vamos olhar aqui, ó. Porque aqui é tudo perna. Então, vamos olhar aqui, ó. O terceiro segmento dos miriápodes tem o quê? Mandíbula. O terceiro dos crustáceos, mandíbula. E o terceiro dos hexápoda, mandíbula. Então, a mandíbula desses três são homólogas. Então, a gente pode realmente unir esse grupo e chamar de mandibulata. Ok? É só não confundir que a mandíbula não é homóloga à quelícera. A mandíbula é análoga à quelícera. Ok? Porque não está no mesmo segmento do corpo. O quarto, maxila. E aqui nos crustáceos, maxila. E nos hexápodes, maxila. Então, os três também têm maxilas no quarto segmento do corpo. No quinto, na lacraia não tinha nada, né? Era um segmento intercalar. Mas se você olhasse o piolho de cobra, né, aquele que enrola, ele tem maxila, tá? Se a gente tivesse usado ele como exemplo, ele tem maxila no quinto segmento do corpo. Mas tudo bem, não tem problema. A gente pode pensar que não tem nada, porque perdeu. Crustáceo, maxila, segunda maxila, e hexápoda, segunda maxila. Então, as maxilas dos três, mesmo quando ela foi perdida, são homólogas. Então, a gente também poderia unir esse grupo aqui num grupo chamado maxilata. Podia também, certo? Beleza. No sexto segmento, maxilípode, aqui, maxilípode, e aqui, perna. Tá vendo? Então, ó, o primeiro par de pernas dos hexápodes é homólogo aos maxilípedes dos crustáceos e dos miriápodes. Tá vendo? Interessante, né? Então, mesmo sendo duas estruturas muito diferentes, elas são homólogas, ok? Seguindo, ó, nos miriápodes, do sétimo para frente, vai ser perna, certo? E nos hexápodes, o sétimo e o oitavo, também é perna, e depois não tem nada. Então, aqui não tem mais interesse, né? Chegou aqui, já não faz mais diferença, porque não tem nada, né? Apesar de que nos crustáceos continua, né? Então, maxilípedes 2, maxilípedes 3, perna, e depois nadadeiras, certo? Então, nos crustáceos continua, ok? Não tem problema. Então, a gente conseguiu resolver, até agora, dois enigmas. O primeiro, as quelíceras não são homólogas às mandíbulas, as quelíceras são homólogas às antenas, às primeiras antenas, certo? E os mandibulados, eles podem ser unidos tanto pela presença de mandíbula no terceiro segmento, como também pela presença de antena no primeiro segmento e a presença de maxilas no quarto segmento. Então, esse grupo aqui ele poderia chamar antenata, mandibulata ou maxilata, ok? Porque é tudo homólogo, certo? Bom, isso é o que os apêndices conseguem dizer para a gente. Mas e a questão dos tagmas, né? O cefalotórax das aranhas, dos quelicerados, é homólogo ao cefalotórax dos crustáceos? Bom, vamos ver. O cefalotórax da aranha começa no segmento 1, né? Onde está a quelícera, vai para o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o cefalotórax dos quelicerados é formado pelo segmento 1 até o 6. Então, ele é formado pela fusão do segmento 1 até o segmento 6. Ok? Então, esse é o cefalotórax da aranha. E o cefalotórax dos crustáceos? O cefalotórax do crustáceo vai do segmento 1, que é o primeiro da cabeça, até o segmento 8, que é o maxilípede 3.
Então, o céfalo... desculpa, aqui é só a cabeça. Desculpa, errei. Desculpa, gente. Aqui é só a cabeça, né? Olha só, enquanto a cabeça dos quelicerados é o segmento 1 e 2, a cabeça dos crustáceos vai do 1 até o 8, né? O cefalotórax, na verdade, ele vai do 1 até o 13, que é onde está a última perna, tá? Então, o cefalotórax dos crustáceos, ele vai do segmento 1 até o segmento 13. Então, é a fusão dos 13 primeiros segmentos. E o cefalotórax dos quelicerados é a fusão dos 6 primeiros segmentos. Então, eu posso dizer que o cefalotórax dos quelicerados é homólogo ao cefalotórax dos crustáceos? Não, porque eles não são formados pelos mesmos segmentos. Então, se eu quisesse juntar crustáceo com quelicerado e chamar de grupo cefalotorata, estaria errado, porque isso não é um caractere homólogo, é um caractere análogo. Então, é melhor manter os crustáceos dentro desse grupo chamado mandibulata, porque a mandíbula no terceiro segmento é uma característica homóloga, certo? Tá vendo? Então, a gente resolve mais um enigma, o enigma do cefalotórax, ok? Outra coisa interessante, a cabeça dos hexápodes, né, dos insetos, ela é formada por 5 segmentos, tá vendo? Segmento 1, 2, 3, 4 e 5, até a maxila 2. A cabeça dos miriápodas também é formada por 5 segmentos, segmento 1 até o segmento 5, tá? Então, aqui você vê 5 segmentos. Tanto nos miriápodes quanto nos crustáceos, os maxilípedes são considerados como apêndices da cabeça. Então, supostamente, a cabeça dos miriápodes vai do segmento 1 até o 6, porque é onde está o maxilípede dele, e nos crustáceos vai do 1 até o 8, que é onde está o terceiro maxilípede dele. Só que os maxilípedes, eles não são peças bucais. Os maxilípedes, eles são pernas modificadas em peças bucais. Então, é diferente, tá? Não é a mesma coisa de um apêndice virar uma mandíbula, de um apêndice virar uma maxila. Aqui, o apêndice primeiro virou perna e depois a perna virou maxilípede, certo? A mesma coisa aqui. Então, quando a gente considera que o maxilípede faz parte da cabeça, a gente está meio que fazendo uma mistura da cabeça com o tórax, porque o maxilípede, na verdade, é uma parte do tórax, porque ele não tem perna, né? O maxilípede não é perna, então esse segmento é, na verdade, parte do tórax. Então, a cabeça verdadeira do miriápoda, ela vai do 1 até o 5, certo? E depois foi anexado o segmento 6, que é o segmento do maxilípede. A mesma coisa nos crustáceos. A cabeça verdadeira dos crustáceos, ela vai do 1 até o 5, que é onde está o segundo par de maxilas. Os 3 maxilípedes daqui, eles foram anexados depois, certo? Então, esses 3 maxilípedes é uma característica derivada, uma característica posterior, certo? Então, não seria necessariamente parte da cabeça, é mais parte do tórax do que da cabeça. Mas como tudo isso aqui é chamado de cefalotórax, não tem tanto problema, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Que tanto para a hexápoda, quanto para a crustácea, quanto para a miriápoda, a cabeça ela é formada de 5 segmentos, tá? Independentemente de ter ou não maxilípedes, a cabeça original ela é formada de 5 segmentos. É a antena 1, antena 2, ou intercalar, mandíbula, maxila 1 e maxila 2. Tá? Isso é a cabeça dos mandibulados, com a apomorfia da inclusão de um maxilípede para miriápoda e a apomorfia da inclusão de 3 pares de maxilípedes para a crustácea decápoda. Tá? Então, no caso da lagosta aqui. Certo? Então, a cabeça deles é homóloga, tá? Existe uma homologia da cabeça, mas existe modificações posteriores para o aumento do tamanho da cabeça com a anexação de maxilípodes,
maxilípedes, tá bom? Deu para entender? Mais ou menos, certo? Então, a gente pode... Acho que eu expliquei tudo. Ah, e as pernas? Não, esqueci de dizer. E as pernas? Olha só. As pernas da aranha, elas vão do segmento 5... do segmento 3 ao segmento 6, certo? As pernas dos miriápodas, elas vão do segmento 7 até o final do corpo, certo? As pernas dos crustáceos, elas vão do segmento 9 até o segmento 13. E as pernas dos hexápodas, elas vão do segmento 6 até o segmento 8. Então, as pernas dessa galera são homólogas? Não são, porque as pernas não estão nos mesmos segmentos. Tá vendo? Então, as pernas das aranhas é só delas, as pernas dos miriápodas é só delas, e as pernas dos crustáceos é só deles, e as pernas dos hexápodes também é só deles. Existe uma sobreposição das pernas dos hexápodas e dos crustáceos, porque as pernas dos hexápodas são homólogos aos maxilípedes dos crustáceos. Então, a perna que o crustáceo usou para comer, o hexápode está usando para andar. Né? O apêndice que ele está usando para comer, o hexápode está usando para andar. Então, as pernas dos hexápodes, elas são homólogas aos maxilípedes dos crustáceos. Tá vendo? Então, são estruturas de funções diferentes, mas de origem comum. Enquanto que as pernas dos miriápodas, elas são homólogas a várias coisas, né? Por exemplo, a perna dos miriápodes pode pegar as pernas dos hexápodes, as pernas do miriápodes pode pegar a perna e nadadeira, né? Então, a perna dos miriápodes é homóloga a um punhado de coisa, porque pega o corpo inteiro, né? Agora, as pernas dos quelicerados, elas são homólogas às peças bucais dos mandibulata, né? Por exemplo, a mandíbula dos mandibulados é homólogo ao primeiro par de pernas dos quelicerados, né? O segundo par de pernas dos quelicerados é homólogo às maxilas. O terceiro par de pernas é homólogo às outras maxilas. Então, sim, parte das pernas dos crustáceos, parte das pernas dos quelicerados, que são usados para andar, nos mandibulados, é usado para comer. Certo? Então, é quase como se a gente dissesse que os quelicerados andam com a cabeça, porque as pernas deles são homólogas aos apêndices da cabeça dos mandibulados, e não do tórax. Viu só quanta informação diferente a homologia seriada pode dar? E essa informação é ainda mais rica se você estudar e comparar mais tipos diferentes. A gente só comparou 4, né? Escorpião, lacraia, lagosta e barata. Mas se você usar aranha, formiga, gafanhoto e outros bichos, você vai encontrar mais diferenças, mais semelhanças, mais homologias, mais informação, e vai poder estabelecer filogenias e classificar os animais da melhor forma. Certo? Então, essa filogenia que a gente mostrou aqui, ela tá certa? Tá certa, ela não tá errada não, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa nomenclatura que a gente está usando, de quelícera e mandíbula, e de cefalotórax, cabeça, tórax, abdômen, cefalotórax e tronco, porque essas coisas não necessariamente são homólogas, ok? Então, para facilitar na prova, eu fiz esse esqueminha aqui, ó, tá, ó, que é exatamente esse esquema que a gente desenhou aqui, tá? Eu nem queria passar isso aqui para vocês, não, porque eu queria que vocês desenhassem, né? Mas como eu tenho certeza que todo mundo desenhou comigo aí, né? Todo mundo fez, né? O desenho comigo, então tudo bem, eu vou passar esse desenho aqui para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, nesse desenho aqui, que faz parte do material dos alunozoas,
você tem a nomenclatura, né, ó, dá para ver aqui, não vou ficar lendo não, ó, só para mostrar, ó, mas é exatamente o desenho que a gente fez, com o número dos segmentos e o que tem em cada segmento para vocês poderem estudar, tá bom? Mas, ó, não adianta decorar isso aqui, tá? Nem precisa decorar isso aqui. O que você precisa é interpretar, tá ok? O que você precisa é saber olhar o que é homólogo com o que e o que realmente pode ser usado para juntar esses bichos e criar filogenias e classificações e o que pode não ser usado. Lembrando sempre desse cladograma que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Que é esse, lá no Hickman tem um cladograma muito complicado. Não mexe com aquele troço lá, não. Vocês estudem por esse cladograma. Já bate um print aí, se você ainda não desenhou, e vocês estudam por esse cladograma aqui, tá? Que está mostrando aqui, ó, para vocês poderem identificar as homologias. Ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, ó, semana que vem é a nossa prova e eu vou mandar pelo Siga dizendo quais são os capítulos e as páginas dos capítulos que vocês vão estudar, ok? Mas se não participou das aulas, se não assistiu às aulas, não adianta, viu? Então, corre lá e assiste de novo se você ainda não assistiu. Tá bom, gente? Ok. Então, obrigado. Obrigado por terem ficado até o fim. Bom descanso para vocês, bons estudos. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, certo? E a gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. E depois posta lá, ou manda para mim no e-mail o desenho que vocês fizeram, que eu quero ver. Quem sabe sai ponto extra, não vou falar isso não, senão vocês vão querer ponto extra. Ninguém sabe sair ponto extra, mas manda lá para eu ver, tá bom? Então, até mais. Tchau, gente. Obrigado. Professor? Oi, pode falar. Espera aí, deixa eu sair. Parar aqui a gravação.